O acesso à justiça, a judicialização, a formação e a qualificação do trabalho dos magistrados são os principais assuntos do Brasil Justiça desta semana. A nossa entrevistada é a juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia e diretora adjunta da Justiça Estadual da Escola Nacional da Magistratura, Patrícia Cerqueira. Ela é magistrada há 13 anos e é mestra em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio. Também está aqui com a gente o jornalista Orion Teixeira. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e estarei sempre à disposição quando for necessário para prestarmos esclarecimentos ao cidadão. Doutora Patrícia, vamos começar falando de segurança. Que lições ficaram após um ano da morte da juíza Patrícia Scioli? Essa ocorrência poderia ter sido evitada, na sua opinião? A primeira lição que se tira, inevitavelmente, é a certeza da insegurança. É a certeza de que o Poder Judiciário como um todo não estava e talvez ainda não esteja preparado para garantir a segurança dos magistrados e dos servidores. Agora atuando na Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia, temos viajado pelo interior e esse é um reclamo geral. Servidores, partes, advogados, defensores públicos, todos que transitam nos fóruns estão expostos pela falta de segurança. No caso emblemático de uma magistrada, quando se pensa poderia ter sido evitado, isso nos provoca uma reflexão sobre a própria natureza da segurança. A segurança ela é preventiva. Discutir segurança depois que o episódio hediondo já aconteceu traz uma sensação de discussão tardia. Mas, graças a Deus, a Associação dos Magistrados, a Associação de Juízes Federais, as associações saíram erguendo essa bandeira, que é uma preocupação que não se restringe. É bom pontuar isso. Ela não se restringe à magistratura, porque quando os fóruns estão expostos, todas as pessoas que ali transitam estão expostas. Num caso como a da juíza Patrícia Scioli, que foi atingida por 21 disparos, parece-nos que o fato de ser uma magistrada e sem aqui estar adentrando numa discussão de sexo frágil, até porque não era bem o perfil da magistrada, que se mostrava uma pessoa extremamente corajosa e comprometida com as suas obrigações de juíza de direito. Mas nós já vimos outros episódios de que juízes de direito, homens, também foram vitimados pela violência. Não de forma tão grave, não de forma tão assintosa como foi com a Patrícia Scioli. Então fica uma reflexão, poderia ter sido evitado desde que políticas voltadas para a segurança de magistrados e servidores estivessem sendo discutidas com seriedade, de forma preventiva. Doutora Patrícia, é verdade que a situação da insegurança pública afeta todos os cidadãos, não só aos magistrados. Mas de uma hora para outra a gente percebe que ser juiz, ser juíza virou uma profissão de risco. Por que isso está acontecendo? Hoje existe uma multiplicação na qualidade, na natureza dos conflitos que são julgados pelo judiciário e na quantidade desses conflitos. Essa é uma relação que aproxima também muito mais o judiciário do cidadão. O que é que vem para o magistrado julgar? Conflitos de interesse, uma relação conflituosa. O que está nos processos judiciais são conflitos de natureza familiar, são conflitos de natureza patrimonial, que geram uma grande ansiedade para as pessoas que estão ali aguardando esses julgamentos, e a matéria criminal, além de conflitos previdenciários. Então, a carga emocional, as esperanças, as expectativas depositadas em quase 100 milhões de ações tramitando, traz consigo uma maior exposição do juiz. E do ponto de vista do cidadão, você acha que ele está mais impaciente com uma decisão judicial, por exemplo? Ele poderia recorrer à segunda instância, no entanto, quer resolver com as próprias mãos, por exemplo? Essa é uma reflexão também bem atual. O cidadão, ele cria-se, independente de que o cidadão sinta isso, cria-se uma ideia, divulga-se uma ideia de demora, né, a chamada morosidade das decisões.
Então, às vezes o processo está tramitando até com alguma celeridade, mas quando se vai ao judiciário, já se vai com essa preocupação, nossa, vai demorar quanto tempo? E muitas vezes existem causas que têm tido uma tramitação até célere, mas eu sempre associo a ansiedade que permeia todas as ações. As pessoas estão ansiosas, aguardando soluções, muitas vezes nomes negativados. Isso traz uma série de implicações. A pessoa com nome negativado, ela não consegue um financiamento para casa, ela não consegue às vezes fazer um cartão de crédito, um crediário para comprar uma geladeira, um fogão, não tem crédito. O que pode parecer um problema muito simples, para aquela pessoa é o maior problema da vida dela. Eu não estou nem falando nas grandes discussões contratuais, nas questões possessórias milionárias, falando daquelas causas familiares, problema de uma guarda de um filho, um pai que não sabe se vai conseguir ver o filho dele na próxima semana. Isso traz uma ansiedade muito grande e traz um inconsciente coletivo. Expõe. O juiz, ele é visto como responsável pela demora na solução do meu problema. A senhora citou que a situação é uma ameaça a todos, né? Para o cidadão que frequenta um fórum, advogados e até mesmo servidores. Mas as juízas são mais vulneráveis do que os juízes ou não? Isso não tem nada a ver. Dizem que a vulnerabilidade ela é própria dos corajosos, né? Onde houver mais corajosos, eles estarão mais expostos. Pela nossa sociedade, ainda com características machistas, eu não estou aqui generalizando, mas por essa característica, a ideia de que as juízas, elas são mais vulneráveis por serem mulheres. Por outro lado, o número de juízas, magistradas, mulheres, hoje é muito maior do que era há 15 anos atrás, vamos colocar até há 5 anos atrás. Então, o que é que se percebe? Elas sempre foram, de alguma forma, mais vulneráveis. Só que hoje, com o crescimento do número de juízes, do número de decisões proferidas por juízas e casos sendo julgados por juízes, essa exposição ela está sendo mais vista. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia e diretora adjunta da Justiça Estadual da Escola Nacional da Magistratura, Patrícia Cerqueira, vai falar sobre o acesso à justiça e à judicialização. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura e a AMB realizam o 4º Encontro Nacional de Magistrados da Infância e da Juventude entre os dias 18 e 19 de outubro em Vitória. O evento, que tem o apoio da Escola da Magistratura do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Estado, vai oferecer aos magistrados conhecimentos sobre os programas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Os interessados podem garantir uma das 50 vagas até o dia 3 de setembro no site enm.org.br. A morte da doutora Patrícia Scioli, nossa colega carioca, representou uma perda lamentável para a magistratura brasileira. E, ao mesmo tempo, lamentavelmente, também significou um marco histórico que fez com que a magistratura demonstrasse toda a sua necessidade na democracia brasileira. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia, Patrícia Cerqueira, abordou a questão da segurança dos magistrados. Agora vamos falar do acesso à justiça e à judicialização. Doutora Patrícia, quais são os desafios do acesso à justiça, especialmente após as demandas criadas pela Constituição de 88? Falar em acesso à justiça compreende uma série de discussões, mas para focar nessas demandas decorrentes da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que foi a inauguração da democracia no país, primeiro pontuar, importante pontuar, a Constituição, ela trouxe para o texto constitucional
direito de família, direito do consumidor, direitos, garantias sociais, o direito à vida, o direito à saúde, todos eles têm sede constitucional. Garantiu-se ao cidadão uma série de direitos chamados direitos fundamentais, de que ainda eram tímidos no período do regime autoritário. Hoje existe um grande leque, as pessoas têm consciência dos seus direitos. Depois da Constituição de 1988, qual foi a preocupação? Qual era a primeira discussão? Abrir as portas do judiciário para que as pessoas conseguissem garantir os seus direitos. Então, a discussão passou pela redução de custas, vamos garantir, aí vem a garantia da gratuidade. E as pessoas tiveram acesso então ao judiciário. Em outro momento discutiu-se a necessidade ou não de advogado. Hoje, ainda nos juizados especiais, o cidadão pode ir sem advogado até um determinado valor e apresentarem as suas queixas. E aí houve uma enxurrada de ações no judiciário. Agora, existe uma discussão sobre acesso em que garantir o acesso efetivo à justiça pressupõe não só que o cidadão traga o conflito ao judiciário, mas que ele consiga, por exemplo, participar da solução desse conflito, que ele alcance a prestação jurisdicional, que é a decisão do conflito que está lá sendo posto a julgamento. Então, até mesmo evitar ação. Nesse sentido. Até mesmo evitar a ação. Então percebe-se que hoje acesso já não é só entrar na justiça. Acesso à justiça não se confunde com acesso ao poder judiciário. Hoje existe dentro da discussão de acesso até a necessidade de reformas estruturais, sejam elas no tocante à simplificação do procedimento, seja no tocante à adoção de métodos alternativos à sentença, algo que não seja a sentença judicial, a solução imposta pelo Estado juiz, mas uma solução construída pelas partes, pacificado, e aí nós temos o crescimento da conciliação e da mediação, que, por exemplo, e talvez esteja alguém ouvindo e acompanhando nosso programa que tem um conflito familiar. Muitas vezes, e o caso clássico da indenização por abandono afetivo, num caso que foi muito divulgado, o pai foi condenado a indenizar o filho porque não deu assistência, afeto durante alguns anos. Foi condenado, o pai, conta-se que aí o pai, hipoteticamente, teria falado para o seu filho, olha, você conseguiu, eu vou lhe pagar, mas nunca me chame de pai. E aí o menino disse, não era isso que eu queria. Não era o dinheiro, que foi o que foi pedido e foi dado, mas ele queria a presença daquele pai. O afeto, então, né? Vem aí a importância dos métodos alternativos. Mas antes de a gente avançar por esses métodos, doutora Patrícia, há uma contradição também. Ao mesmo tempo que se amplia o acesso à justiça, critica-se também o excesso da presença do Estado na vida das pessoas, a tal da judicialização. Há um conflito nesse sentido? Como compensar, equilibrar essa equação do acesso e a presença do Estado na vida das pessoas? A rigor, numa análise calma sobre judicialização e sobre acesso, será possível concluir que não existe um conflito, existe um complemento. Judicializar é levar ao judiciário um conflito. Hoje há um crescimento de judicialização de relações sociais, exemplo, discussão do casamento homoafetivo, discussão da possibilidade de interromper a gravidez de um feto anencéfalo. Observa-se que existe necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Por quê? Porque o legislador não previu. Em conflitos dessa natureza, quando, por exemplo, existe uma omissão do legislador, ou existe um excesso, uma inconstitucionalidade, por exemplo, existe também a necessária intervenção do judiciário. Até em briga de vizinho, por exemplo? Até em briga de vizinho. Um outro exemplo onde as pessoas sabem que elas só têm o judiciário para recorrer é o caso dos problemas de saúde. Quantas e quantas pessoas têm recorrido ao Poder Judiciário para garantir medicação, para garantir um tratamento, para garantir a inclusão da sua doença no planejamento das secretarias de saúde. Então, existe a necessidade de intervenção desse Estado juiz que você mencionou. E sabe-se que a única forma, em razão da ausência de ação do Executivo ou do próprio Legislativo, é recorrer ao Judiciário.
Como deve ser feito, então, o acesso à justiça? É um serviço caro? Existem taxas? Precisa ter um advogado mesmo? Essa discussão hoje, ela passa por um conceito de adequação. Tem sido a palavra de ordem quando se fala em acesso à justiça e judicialização. Custas mais caras, necessidade de advogados, necessidade de respeitar o procedimento, o formalismo processual, devem ser reservados às questões mais complexas e às questões de maior monta, de maior valor. Nas questões mais simples, nas questões do cotidiano, já se fala da desnecessidade até da sentença judicial, mas de que se estimule a solução pacífica, a composição entre aquelas pessoas. Por isso a palavra adequação. Para o que é mais complexo, para o que é mais vultoso, vamos manter os requintes processuais, vamos manter as discussões num patamar mais técnico. Mas existem questões muito simples, essa demanda das populações carentes, os conflitos familiares, questões de consumo, de garantia de direitos básicos, como é fornecimento de água, encanação. Esses são os problemas numerosos da sociedade. Só para a gente concluir essa questão desse bloco aqui, doutora Patrícia, a senhora disse de omissão, ou seja, se algum órgão, alguma instituição falhou, o judiciário não pode falhar. As pessoas perderam, digamos assim, a confiança nas instituições e ainda reservam essa confiança no judiciário? Discute-se muito essa questão de quais são as instituições mais confiáveis. Nós estamos num momento de uma sociedade de transição, né? Já não é mais o padrão antigo, já não se sabe mais o contorno da sociedade do século XXI. O fato é que existe, por exemplo, a missão do Executivo na elaboração de políticas públicas. Nós não vemos hoje mais uma organização civil, né? Os organismos, a organização da sociedade civil, no sentido de pleitear ao executivo, ao administrador, à política. Nós vemos movimentos organizados que vêm para o Poder Judiciário, seja através de ações coletivas, seja através de iniciativas isoladas, seja através do Ministério Público, reclamar intervenção. Então, quando você houve um descrédito nas instituições, talvez, se não o descrédito, mas a certeza de que, se eu não consigo pelo poder competente, eu vou recorrer ao Poder Judiciário. Esse é um movimento também dentro do próprio Legislativo. Muitas vezes, na hora da aprovação de uma lei, a minoria, por ser minoria, não consegue fazer prevalecer a sua vontade, mas essa minoria, os partidos políticos, exemplificativamente, vêm e propõem as ADIs e questionam a constitucionalidade daquilo que eles não tiveram força para rejeitar ou para incluir na discussão no Congresso. Ok, obrigada. Agora vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Marco Antônio Marques da Silva, eu sou desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, estou na magistratura em São Paulo há praticamente 30 anos e eu escolhi a magistratura por entender que poderia fazer algo pela população através do direito, tentando transformar a vida, a sociedade num lugar mais humano e justo. E a dica principal é a gente fazer tudo que estiver ao nosso alcance e acreditando que poderemos, sem dúvida, construir um país, uma sociedade mais justa e solidária. No próximo bloco, a juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia e diretora adjunta da Justiça Estadual da Escola Nacional da Magistratura, Patrícia Cerqueira, vai falar sobre temas da atividade do profissional da Justiça, como a formação e preparação dos juízes e do polêmico ativismo judicial. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso Jurisdição e Psicanálise, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pelo Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Os interessados têm até o dia 2 de outubro para garantir uma das 50 vagas no curso que será realizado entre os dias 7 a 9 de outubro em Fortaleza. Inscrições no site enm.org.br.
A morte da Patrícia trouxe um alerta para toda a magistratura, expondo a situação a que todo magistrado está sujeito à falta de segurança e à estabilidade das nossas condições de trabalho. Ela representa um símbolo hoje para a MB da luta pela segurança do magistrado. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. A nossa entrevistada é a juíza auxiliar da Corregedoria das Comarcas do Interior da Bahia, Patrícia Cerqueira. Nos 2 blocos anteriores, falamos de segurança e do acesso à justiça. Agora vamos abordar a formação e preparação dos juízes e sobre o polêmico ativismo judicial. E sobre esse tema, ativismo judicial, a Escola Nacional da Magistratura, ligada à AMB, realizou um curso em Brasília no início deste mês para discutir limites e possibilidades. Vamos ver a reportagem. O curso Ativismo Judicial, aberto pela juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Maria Isabel da Silva, que representou o presidente da MB, Nelson Calandra, pela diretora adjunta estadual da Escola Nacional da Magistratura, Patrícia Cerqueira, e pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Josafá Francisco dos Santos, reuniu cerca de 30 magistrados no Tribunal Regional Eleitoral do DF. Uma oportunidade ímpar de discutir o ativismo judicial, de ter algumas informações que não conhecíamos pela falta de discussão dentro do Poder Judiciário. Durante 2 dias, os participantes assistiram às palestras do professor da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Filosofia do Direito, José Ricardo Cunha, sobre direito e política, os conceitos de judicialização da política e de ativismo judicial, entre outros. O que a gente tem percebido, sobretudo, no final do século XX, na virada do século XX para o século XXI, nas últimas décadas, é que o Poder Judiciário ele tem sido como que empurrado para o centro da arena decisória. Quer dizer, não é tanto que o Poder Judiciário ou que a magistratura buscou esse lugar. O fato é que ela foi colocada nesse lugar, se viu instada a decidir sobre vários temas e temas centrais da vida de todas as pessoas. Após o último painel do curso, os magistrados se reuniram em grupo para debater os assuntos apresentados durante a palestra. Foi um curso filosófico, um curso que nos fez pararmos um pouquinho da nossa atividade concreta para pensarmos na sociedade como um todo, na Constituição, no ativismo judicial. A minha avaliação é extremamente positiva, eu já tenho feito vários cursos aqui na AMB e acredito que esse é um dos melhores. E espero que a AMB e a Escola Nacional consigam reproduzi-lo várias vezes ao ano e não uma vez só, para que todos tenham a oportunidade de conhecer e saber o que realmente é uma judicialização da política, o que é o ativismo judicial, qual o nosso papel na sociedade hoje. Doutora Patrícia, a senhora coordenou esse curso. Explica pra gente qual é a diferença de ativismo judicial e judicialização. A judicialização, ela é considerada um fenômeno, essa explosão de ações e mais especificamente a judicialização da política, que é quando o judiciário age exercendo funções que seriam originariamente do executivo ou do poder legislativo. Já o ativismo, ele é uma postura, ele é considerado uma postura do juiz, uma postura do poder judiciário da corte, intrinsecamente relacionada com a judicialização. Há quem não distinga um fenômeno de outro, mas criteriosamente pode-se fazer essa distinção. Agora, ativismo judicial e judicialização têm uma causa comum. A gente percebe que há digamos assim, um descrédito ou omissão de alguma instituição aí para que o judiciário tenha que ocupar o lugar de outro. Existem causas e profissionais que chamam, as condições favoráveis à judicialização da política, vamos falar assim, e ao ativismo judicial. A primeira delas é a democracia. Quando o regime não é democrático, os demais poderes constituídos não têm interesse no judiciário forte. O judiciário forte é garantia do Estado democrático de direito. Então, com a abertura do regime,
houve esse crescimento do judiciário. Outra característica que também vem com a democracia é a garantia de direitos fundamentais. Como dizíamos, a Constituição garantiu, ela é detalhista, a Constituição brasileira é detalhista, ela elenca, ela coloca os direitos que são garantidos ao cidadão. Outra causa que favorece a judicialização e o ativismo judicial é, além de garantir esses direitos, garantir ferramentas para a proteção desses direitos. Então, cria-se todo um contexto que favorece o quê? O ingresso de ações no Poder Judiciário. Esse Poder Judiciário, ele só cresce necessariamente em regimes democráticos, onde os direitos do cidadão, o poder do povo, para ser exercido legitimamente, tem que ter um poder que lhes garanta. Seja garantir os seus direitos mínimos ou os seus direitos, os direitos, como a gente diz, de terceira geração. Por isso é que toda essa causa, ela é comum, seja para discutirmos judicialização da política ou ativismo judicial. Por que nos últimos 10 anos tem se falado tanto em judicialização política? Porque exatamente a Constituição é de 88 e eu não falo isso por ideias minhas, porque esse tema ele não é muito discutido pelo jurista, ele está sendo mais discutido pela comunidade jurídica agora, mas há mais de 50 anos que ele é estudado pelos cientistas políticos, pelos sociólogos, pelos filósofos jurídicos. Então, houve a criação de um ambiente favorável à judicialização com a Constituição de 88. Mas, e narram esses estudiosos do fenômeno da judicialização da política, que as cortes continuaram com a mesma composição, que os partidos da época ainda tinham à sua frente as mesmas pessoas. Então precisou ter um marco, que foi a Constituição, mas também uma mudança de postura dos magistrados, a própria oxigenação, a mudança dos magistrados que estavam, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ganhou muito mais poderes com a Constituição, tanto na questão das declarações de constitucionalidade, mas ele ainda tinha aquela mesma composição de antigamente. Hoje a gente tem um Supremo mais arrojado. Obrigada. Agradeço a juíza Patrícia Cerqueira pela entrevista. E eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar a iniciativa da Associação de Magistrados de, com essa iniciativa, estar aproximando cada vez mais o magistrado e o cidadão. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.